sofá está sempre disponível. Este cenário que eu tive a desmontar a árvore, tipo, hoje é dia 29 de janeiro, estive a desmontar a árvore, estive a trocar os quadros todos e estamos back to the OG, o original. A parede dos quadros de podcast, a amiga das casas, está de volta às cores, está a preparar já a primavera. Entretanto, testei uma nova cena também, não sei se repararam, mas o jingle saiu antes. Foi a primeira cena. Deram-me esse feedback, não sei, gostam mais assim, gostam como eu estava a fazer antes. Eu pessoalmente acho que está mais giro antes. Mas pronto, uma pessoa tenta mudar aqui as coisas, tenta melhorar, tenta agradar também e ouvir o feedback. Portanto, olhem, digam-me. Eu também já estou a planear agora próximos episódios, próximos temas, portanto estou sempre aberta a sugestões. O que é que vocês querem mais ouvir aqui? Portanto, é isso, mandem mensagem, comentem no YouTube. Pronto, mas estamos de volta e antes de encerrarmos o capítulo Bali, eu acho que faz muito sentido ter aqui um episódio final. Eu queria ter fechado o capítulo em Bali, mas ao mesmo tempo acho que faz sentido haver este último episódio porque há muita coisa que eu ainda ficou por falar, muitas dúvidas por esclarecer. Eu sei que há imensa gente que também gostava de fazer uma viagem do género e que tem muitas dúvidas. Eu sei que se eu tivesse visto um vídeo ou um podcast, o que seja, sobre este tema e desta forma assim mais extensiva antes de ir, me tinha ajudado muito e me tinha prevenido muitos erros que se calhar poderia ter evitado. Portanto, aqui estou eu. O objetivo deste episódio vai ser então fecharmos o capítulo de Bali. Vou responder às perguntas que mais me fizeram. Tenho aqui tudo. Contar-vos algumas coisas que ficaram por contar. E basicamente é isso. Eu agora estou de volta há 4 dias. Portanto, eu cheguei na quinta-feira. Ainda estou a recuperar. Eu tenho acordado todos os dias às 4, 5 da manhã. Hoje, imaginem, os primeiros dias eu fui para a cama tipo às 9 da noite e adormeci logo e depois acordei às 4 da manhã. Ontem já consegui dormir só tipo às 11 da noite, mas acordei na mesma às 4 da manhã hoje e não consegui mesmo dormir mais. Depois ainda fui ao cycling, fiquei acordada tipo a fazer tempo, tipo, vamos fazer tempo pela aula das 9. Eu tipo acordada desde as 4 da manhã, mas tipo isto não vai parar. Eu, por acaso, estou a ter dias de chill e está a ser fácil de lidar, mas se fossem dias corridos com imenso trabalho, eu não ia conseguir aguentar. Mas pronto, eu espero que isto melhore com o tempo. Eu estou a ficar por casa, mas tipo, estes dias mesmo a organizar a minha vida para conseguir recuperar do jet lag, conseguir começar a trabalhar depois com tudo já organizado e com o sono em dia e tudo mais. Pá, mas não achei mesmo que eu ia ter jet lag, achei que o jet lag não me pegava. Mas, pelos vistos, é uma cena. Mas bem, a última vez que nós falamos foi no dia antes de eu apanhar o voo e a viagem para cá foi mesmo horrível. Para mim foi muito pior do que a viagem para lá. E a Glória estava a dizer que normalmente as pessoas dizem isso, costumam comentar isto. Porquê? Porque é óbvio, quando uma pessoa está a ir para lá, eu estava excitadíssima com o ir de viagem, não é? Agora também estava contente por voltar, mas é diferente, quando uma pessoa vai para uma aventura assim, estamos tipo com o shitex lá em cima e quase nem sentimos a dor da viagem. E a viagem para lá, eu estava sentada à beira de uns senhores mesmo estranhos e que ocupavam muito espaço e eu nem sequer consegui dormir nada. E neste voo, mesmo estranho, mas eu calhei à beira de amigos meus. Tipo, a babá, a Bárbara Coller, que ela partilha imenso conteúdo de fitness e assim, de bem-estar, ela calhou ir a Bali na mesma altura que eu. Tipo, nós já nos conhecíamos da faculdade, fomos a um workshop de cerâmica com a Constança em Sesimbra em dezembro, ou em novembro, em dezembro, exato, em dezembro, e a babá, eu estava a comentar com ela que ia a Bali, porque ela já tinha estado em Bali no ano passado, e ela jura, eu também vou a Bali em janeiro, e estávamos a comentar as datas, tipo, ela foi um dia antes de mim, e depois o dia de vinda era o mesmo dia, tipo, dia 24, e eu juro, tipo, o mundo é minúsculo. Como assim nós vamos estar nas mesmas datas e vimos no mesmo voo? E não é que nós vimos mesmo exatamente no mesmo voo e depois quando vamos ver os lugares que cada uma de nós escolheu, eu calhei à beira deles, tipo, estamos os três, eu, ela e o namorado, na mesma fila, tipo, what are the odds isto acontecer? Tipo, o mundo às vezes tipo, tem bué coincidências estranhas. Mas pronto, no voo para cá,
Então eu estava sentada à beira deles. Então é muito mais confortável quando vamos com pessoas que conhecemos. E depois no último voo também vim com a Glória. Portanto, foram voos muito confortáveis, mas depois eu já estava tão cansada e já só queria chegar. E a diferença horária e tudo foi tão desgastante. Foram 24 horas. Nós tivemos um voo que eu... também, eu não sei onde é que eu tinha a cabeça, mas nós fizemos o primeiro voo até Singapura, que tivemos uma escala que nem sequer estávamos à espera. Chegamos a Singapura, tivemos uma escala de 1h30, essa foi tranquila. E depois achei eu que o voo era 7 horas. Fui eu para o avião, são 7 horas. Depois eu comento com eles, não, são 13 horas. 13. Tipo, de 7 para 13 vai uma diferença ainda um bocadinho grande. Foi um voo muito longo, mas o pior disso tudo foi depois ter de fazer mais uma escala. Paramos em Amsterdão, já estávamos fartíssimos disto e foram 4 horas de escala para depois apanhar o último voo. Tipo, as escalas é que estragam tudo. Porque se fosse o voo 15 horas, 16 horas, tudo seguido, era muito melhor do que estar a parar e estar a apanhar depois outro voo de Amsterdão até cá. E pronto. E quando eu cheguei cá, eu senti logo, tipo, o que é que se está a passar? Lisboa não me está a receber. Eu sei que o tema não é este o episódio, mas eu tenho que contar estas duas coisas que me aconteceram. Então não é que eu apanho um Uber e estou a vir para casa e o senhor que eu apanho, tipo, muito simpático, mas tipo, uma viagem que eu faço em 20 minutos ele fez numa hora, porque ele estava sempre a enganar e eu cheguei a um ponto em que tipo, olha, não olho para o GPS, eu vou-lhe dizer o caminho. Porque eu já estava farta, tipo, ele estava a ser muito simpático, eu também queria ser muito simpática, mas eu estava com 24 horas de viagem por cima e ele estava sempre a enganar. E eu, olha, desculpe, vamos fazer assim, eu vou-lhe dizer o caminho, tá? Não olho para o GPS. Ele, pois, porque ali parecia que era para ali. Eu, está óbvio que não era para ali. Coitadinho do senhor. Mas, pior que isso, estamos a chegar, faltam tipo 5 minutos de carro e eu, não é que o senhor bate com o carro. Faz marcha atrás. Tipo, porque se engana mais uma vez. Eu, não é para aí, é para a esquerda. Engana-se mais uma vez, sem olhar para trás. Faz marcha atrás. E bate no carro atrás. E ele, ei, o que é que foi isto? Que barulho foi este? Eu, senhor, bateu com o carro. Ai, bati. E ele, sim, bateu. Foi lá. Menina, está muito longe. E eu, sim, ainda estamos a 5 minutos de carro. Não consigo ir com as malas a pé. Tipo, a pé eram para 10 minutos, tipo 15 minutos a pé. Impossível. E ele, menina, vai ter de esperar um bocadinho, então, vai lá ver. Pronto, pelo menos não estragou o carro, está tudo bem. E depois chego aqui a casa, pronto, esta foi a primeira recepção a Lisboa, olha, vai começar bem. Cheguei aqui a casa, fui ao correio, tipo, só para ver se recebi alguma coisa, tinha uma carta da senhoria, aumentar-me a renda, tipo, isto nunca me aconteceu, aumentam-me e bastante, tipo, do nada, a partir de fevereiro. Olha que boa recepção. Fiquei tão contente com estas duas interações que cheguei a casa, tipo, só queria ir dormir, tipo, às 4 da tarde. Mas pronto, entrando no tema do episódio, entrando em Bali, e aproveitando aqui o tema viagem, e também uma pergunta que me fizeram, se lá eles falavam inglês e se era preciso ter um bom nível de inglês para viajar. Aliás, tem uma pergunta de uma rapariga que estava-me a perguntar se queria viajar com 3 amigas, mas nenhuma delas sabe falar inglês, se daria para se desenrascarem lá. Com o tradutor dá sempre para desenrascar, e eles lá em Bali, como é um sítio que agora já tem imensos turistas, eles percebem muito bem o inglês, tipo, arranham. Eles não sabem falar bem, mas tipo, arranham o suficiente para trocar umas palavras e perguntarem onde é que nós somos, e Cristiano Ronaldo e cenas assim. Portanto, eles percebem um bocadinho, e principalmente quem trabalha em hotéis e restaurantes melhores e assim, fala bem inglês. Portanto, toda a comunicação e o idioma que se usa lá, entre nós e os balineses, é o inglês, obviamente. Agora, se não sabem falar inglês nada, nem arranham nada, aconselho, primeiro, antes de irem, a estudarem um bocado de inglês, tipo, para tentarem aprender, porque não só para essa viagem, mas tipo, para a vida no geral, acho que é muito importante ter o inglês, e aprender para arranhar também não é assim tão difícil quanto isso. E depois, aconselho a usarem o tradutor lá na altura se precisarem para se desenrascar. Mas eu queria aproveitar, já que estamos aqui a responder uma pergunta sobre o assunto, e para fazer a ponte perfeita para o patrocinador deste episódio de podcast, que é a Babel, que é uma aplicação de aprender línguas online através do telemóvel, muito prático, e que eu recentemente já sei falar. Eu sei falar inglês, português é a minha língua nativa, portanto sei falar o inglês, que também está perto de nativo, e sei falar espanhol, porque também vivi em Espanha. Ultimamente tenho conhecido muitas pessoas, muitos alemães,
e fiquei com o bichinho desta língua também. Portanto, a partir do momento em que eu comecei a usar o Babel, eu decidi logo, eu quero começar a aprender o alemão. A arranhar vai ser difícil, porque é uma língua muito difícil, mas esta aplicação é basicamente uma aplicação que é muito prática e que serve, obviamente, para quem quer aprender não só para viajar, como para currículo, como só para saber uma língua. Tipo, no meu caso, não tem nada a ver com o meu currículo, não tem a ver com viagens, mas é uma coisa que eu tenho curiosidade em aprender alemão para o futuro. Esta aplicação tem 14 idiomas, tem o inglês, tem espanhol, tem francês, italiano, alemão e muitos mais, portanto os mais conhecidos também, obviamente que tem. E normalmente eu vejo que muitas escolas, muitos cursos, etc., o maior erro é terem cursos demasiado teóricos, é aprender os verbos, é aprender tudo na teoria, mas depois na prática aquilo que mais interessa é falar, é comunicar, é tentarmos desenrascar na prática. Eu gostei muito desta aplicação porque a base disto tudo é mesmo conversas reais. É pôr em prática o idioma, portanto, acho que vai ajudar muito, principalmente a quem quer aprender uma língua para se desenrascar, seja no estrangeiro, seja a fazer amigos de outras línguas, etc. Neste caso de viagens, acho que ajuda muito. Aquilo que eles recomendam é fazer tipo 10 minutos por dia, e isto é ótimo para quem não tem muito tempo, nem quer estar a fazer aulas de 2 horas, e aquilo mede automaticamente a progressão, portanto é fixe também, é quase como se fosse um jogo. E se quiserem experimentar a aplicação, eu estou a oferecer 3 meses grátis na aplicação, na Babel, que o link eu também vou deixar aqui, mas o link é babel.com/falar e o código é amiga em caps lock para terem então 3 meses gratuitos. Portanto, não há desculpa, é fazer o download, pôr o código e têm 3 meses grátis para poder experimentar. Escolham a língua que vocês mais querem aprender. Portanto, fica aqui a minha sugestão para aprenderem uma nova língua, um novo idioma e terem conversas reais através de uma aplicação. Quero falar primeiro do tema de dinheiro, porque foi uma coisa que eu publiquei no meu Instagram, basicamente um Reels em que eu pus os valores certinhos de quanto é que eu gastei em cada coisa. O valor total que eu gastei em Bali foram 3.790€, acho que é isso. Um bocadinho acima do meu budget, o meu budget era 3.500. A Glória acabou por ficar nesse valor, porque ela também teve uma semana de cama, então nessa semana eu estive a viver a vida e ela teve a comer arroz branco. Portanto, nós estávamos a comparar e praticamente gastamos a mesma coisa, se não fosse... Também os meus voos ficaram um bocadinho mais caros que os dela, porque ela tinha um desconto. Então foi mais ou menos o mesmo tipo. Também fizemos o mesmo tipo de viagem, né? Mas as pessoas tiveram a comentar um bocadinho os vídeos e recebi algumas mensagens sobre o assunto também, porque havia muita gente um bocado chocada com o valor e a dizer que era possível fazer com muito menos, com 2.000, com 2.500€. E eu também acho que seja possível, mas não acho que seja possível da forma que eu fiz. É assim, eu gastei muito em coisas que se calhar não precisava ter gasto, que foram estadias. Principalmente, foram só este ponto, que é estadias que eu não gostei e que depois acabei por pagar mais noutros sítios porque eu não estava a gostar do sítio onde eu estava a ficar e já tinha pago e não consegui dinheiro de volta em alguns sítios. Portanto, aí foi o maior erro que eu cometi. Se fosse hoje, o que é que eu tinha feito? Tinha reservado muito mais em cima da hora, tinha se calhar só reservado uma noite para experimentar e lido melhor as reviews, porque eu não perdi muito tempo assim a analisar isso e devia tê-lo feito. Mas, tirando isso, aquilo que eu gastei eu não acho que seja absurdo para um mês, porque, lá está, depende muito do estilo de vida, mas isso é tal como aqui em Lisboa, também deve haver gente que faz a vida em Lisboa por 800€ e há quem faça por 3.000, 4.000, depende muito do estilo de vida. E aquilo que eu tentei fazer em Bali foi muito ter um meio termo, ter um equilíbrio em tudo. Portanto, eu tive vida de hostel, mas eu também tive vida de hotel 5 estrelas. Eu tive pequenos luxinhos, mas também poupei noutros lados. Acabei por fazer algumas atividades que eram mais caras. Depois, a nível de alimentação, que dá para fazer uma alimentação mais barata. Dá, se comer comida local todos os dias a todas as refeições. É assim, eu pagava praticamente sempre pequeno almoço, almoço e jantar. E eu comi sempre em sítios decentes, sítios ok. Por volta de 7, 8€, 9€, por aí. Era mais ou menos a média de valor por refeição. Que não é propriamente barato, tipo, principalmente Bali há uns tempos atrás, há uns aninhos, era a fama que tinha, era de se comia sempre por 3€, 2, 3€, não é a realidade. Dá para comer se for a Warung, que são os sítios de comida local, mas eu pessoalmente não quis arriscar em fazer isso, não quis, porque por muito que eu seja vacinada, por muito que eu tenha cuidado, tipo, que eu veja se a comida é cozinhada, se está ali há muito tempo ou não, é mesmo difícil de avaliar
se é um sítio ok ou não. E eu não quis arriscar. Então fui sempre a sítios bons, tipo sítios que me pareciam bons. E depois também fiz algumas refeições que fugiram um bocado disso. Tipo, eu fiz pelo menos 2, 3 refeições a 20€. Depois também fui sair, não fui sair muito à noite, mas saí tipo 4, 5 vezes. E os copos lá também são caros, tipo, cada bebida, cada copo de vinho, cada cocktail são tipo 7, 8€. Caros, tipo, é o valor daqui de Lisboa, mas tipo, para Bali é muito caro. Fiz bastantes viagens de táxi também, de uns sítios para os outros por causa das mochilas. Portanto, olhando para a viagem em si que eu fiz, e eu partilhei muito a viagem toda, partilhei tudo, basicamente, dá para perceber o porquê de eu ter gasto aquele valor. Se é a escolha de toda a gente fazer a viagem desta forma, se calhar não, mas eu também não estou a dizer que é o mínimo que vocês conseguem gastar aí para Bali. Conseguem gastar muito menos. E também outro ponto importante, que eu me esqueci de referir na altura, que é o facto de eu ir sozinha. Claro que eu tive a Glória em alguns sítios, mas toda a viagem, principalmente estadias e assim, foram reservadas sozinha. E o que é que isto significa? Que fica muito mais caro do que se vocês forem com uma amiga, se forem com o namorado. Há imensa gente que vai em casal para Bali que consegue poupar muito mais. Nós estávamos a comentar isso com a babá e com o namorado. A babá, que eu estava a falar há bocado do avião, essa minha amiga do Porto, que ela foi com o namorado o mês inteiro. E nós estávamos a comentar isso num jantar, que eles conseguem poupar muito mais, fica-lhes muito mais barato, porque alugam tudo em conjunto de hotéis, tudo de alugar uma moto em conjunto para andar o mês todo, fica muito mais barato do que andar sempre a pagar os Ubers. Portanto, no fundo há várias coisas, atividades também ficam mais baratas se forem em conjunto, há muitas coisas que ficam muito mais baratas para 2 pessoas do que para uma, portanto isso também é um ponto importante, que se forem com alguém vai sempre ficar obviamente muito mais barato. Passando para o tópico de mochila, foi uma coisa que me perguntaram muito, o que é que eu levei, o que é que eu acho essencial, o que é que eu não levaria, o que é que faltou, quantos litros levei e qual a mochila. Portanto, eu comprei, quando comprei os voos, comprei mala de porão, porque também me perguntaram isso. Aquelas mochilas grandes, a mochila grande que eu levei não pode ir na cabine, porque não tem, obviamente, o tamanho para ir numa cabine. É uma mochila de 50 litros. Se eu soubesse o que sei hoje, tinha levado 30 ou 40 litros, era o suficiente. É demasiado para andar sempre com aquilo atrás. E foi das coisas que eu também estou sempre a dizer, dos maiores erros que eu cometi, foi levar tanta coisa. E eu sinto que levei muita coisa que eu não usei, muita roupa que eu não usei, porque eu também nunca tinha feito uma viagem do género, então eu não sabia o que é que eu ia precisar, então levei um bocadinho para todas as ocasiões. É assim, eu levei casacos? Não é preciso. Se eu soubesse o que sei hoje, não levaria. Levaria só sim uma suéte para a viagem de avião, mas não levaria nenhum casaco. Levei, a nível de calçado, por acaso acho que fiz uma boa escolha, só levei um par de sapatilhas, umas sandálias e umas havaianas, foi só isto. E acho que é o ideal é levar só assim 3 pares de calçados, levar as sapatilhas calçadas, porque é preciso tipo para subir pelo cão e fazer essas coisas todas, mas de resto umas sandálias e umas havaianas e está ótimo. Em termos de roupa fancy, assim muito elaborada, não de todo, a Malta Labo é simples, é roupas mais light possíveis, levei também calções de ganga e coisas assim que pá, não apetece, porque está tanto calor que essas coisas ficam todas coladas, apetece é levar coisas de linho, coisas fininhas, coisas brancas. Levei também muita roupa preta que não combina com Bali. Levei depois muitas câmaras fotográficas, muitos livros. Pá, arrependo-me. Se fosse para a próxima, só levava o meu cobo, punha lá os meus livros. Para que é que eu andei com livros a pesar-me o tempo todo? Não faz sentido. Pá, levei acessórios para trocar. Não, para quê? Levei colares, relógios, essas coisas. Não, levas um e vais andar com esse. E é isso. Não tens de andar a pesar com outras coisas. Portanto, houve muitas coisas que eu levei que foram só desnecessárias, principalmente a nível de roupa e de acessórios e coisas assim. Portanto, o que eu acho essencial... eu também levei muitos produtos a mais. Tipo, eu levei produtos para que sobrou uma imensa coisa. Tipo, mais vale levar amostras pequenas. Há escovas de dentes, pasta de dentes em todos os hotéis que eles oferecem. Há shampoo, gel de banho em todos os hotéis. Hotéis, hostels e tudo. Portanto, não vale a pena andar com muita coisa atrás. Eu levei muita coisa extra que só me andou a pesar. Mas aquilo que eu acho que é essencial obviamente, a roupa que depois pode ser lavada lá. Portanto, não é preciso planear uma roupa para um mês, obviamente. Planeia-se roupa para uma semana e meia e depois o resto lava-se lá. Levar roupas leves, coisas que ocupem pouco espaço. Olhem, levei uns 9 biquinis. Tipo, eu sou ridícula.
Eu levei 9 biquinis. Depois, no fundo, usei tipo 3, que eram os que eu mais gostava e andava sempre ali a usar os mesmos 3. Portanto, se fosse hoje, eu levava 3 biquinis, não levava 9 biquinis. Quanto mais básico, mais light, mais simples, melhor. Também o estilo Bali é muito assim. Portanto, se eu aconselho mochila ou mala de porão, esta também é uma boa questão. Eu levei mochila porque como andei a saltar de um lado para o outro, não dava jeito andar tipo em motas, que eu pelo menos 3 vezes andei de moto com as mochilas todas atrás. Era impossível se eu tivesse uma mala de porão. Portanto, no caso da minha viagem, não daria de outra forma. E eu acho que se for noutra viagem também levo mochila, porque é muito prático para andar tipo de um lado para o outro, não ter de andar a carregar a mala. E assim, se eu tivesse mala, tinha de andar muito mais de táxi do que de moto. Portanto, eu acho que voltaria a levar uma mochila em vez de mala. Relativamente à consulta de viajante, onde é que eu fiz, quantas vacinas, ir à farmácia, quanto custou. Portanto, a consulta de viajante eu fiz no Garcia Dorta, em Almada. Acabei por marcar lá porque foi foi um bocado em cima da hora, então foi onde eu consegui vaga. Mas dá para fazer em vários hospitais do país e é gratuito. Basta ligar, marcar e eles lá basicamente fazem as perguntas de onde é que vocês vão estar, tipo em que sítios, que tipo de comida vão comer. No meu caso perguntaram, vais a que zonas de Bali? Vais estar só na zona costeira? Vais estar no interior? Vais a Campos de Arroz? Porque, por exemplo, ainda Campos de Arroz significa que vou estar em zonas mais de mosquitos, então é preciso ter mais cuidado e se calhar vão passar outro tipo de vacinas, portanto, e eles fazem um plano adequado ao tipo de viagem que vão fazer e depois passam todas as informações de dicas do que não comer, do que comer, de ter cuidado com o gelo, de lavar os dentes com água engarrafada, tipo, essas coisas todas que quando eu fui à consulta eu fiquei em pânico e estava tipo com vontade de cancelar a viagem, mas pá, foi tranquilo durante a viagem toda. Eu efetivamente lavei os dentes com água engarrafada. Relativamente a gelo, não tive assim tanto cuidado quanto isso, porque fui a sítios que me pareceram sempre bons, portanto acabei por sempre pedir gelo, perguntar se era gelo bom ou não. Tive cuidado com a comida, isso sim, não fui a sítios mega esquisitos. E depois as vacinas, eu levei 3 vacinas, que 2 delas deram-me logo no hospital, depois outra tive de dar à farmácia, passaram uma lista de todos os medicamentos, portanto, as vacinas e medicamentos tudo somado ficou tipo 100 € tudo, e pronto, acabei por levar muita coisa de medicação, e ainda bem, aconselho mesmo a levarem tudo aquilo que vos aconselham. Eu acabei por tomar vários Benurons, tive muita dor de cabeça, acabei por fazer febre e tive de tomar o antibiótico, portanto, houve várias coisas que me fizeram falta e que ainda bem que eu levei. Com que antecedência marcaste tudo? Eu marquei os meus voos, eu comprei o voo em outubro. Em novembro comecei a marcar, a comprar vistos e seguros e essas coisas. Fui à consulta de viajante em dezembro e em dezembro marquei a primeira estadia. E a primeira e a segunda estadia. E fui para Bali em 27 de dezembro e tinha só essas 2 estadias marcadas. Tinha algumas atividades também, mas as atividades podem ser todas marcadas lá, não precisam de marcar nada com antecedência. Tinha só isso, tinha o transfer marcado, tinha tudo meio que também organizado com a agência, porque eu organizei esta viagem em conjunto com a Diamonds Tours and Travel, que é uma agência de viagens dos Miguéis, que eles criaram esta agência especializada na Ásia. Eles passaram muito tempo em Bali a viver, então eles têm muitos contactos, muitos conhecimentos e acabaram por nos ajudar muito a nós. Imaginem, eu fiz um plano daquilo que eu queria ver e eles ajudaram-me a organizar o roteiro, por onde é que eu devia passar, quantos dias é que eu devia ficar em cada sítio, que atividades é que faz sentido fazer lá em cada sítio ou não. Então eles ajudaram meio que a fazer um plano de tudo. Nós começamos a reunir com eles em outubro, marcamos os voos, depois marcamos 2 estadias antes de ir para Bali e o resto foi tudo lá. Portanto, meio que o esquema da viagem em si estava toda pronta antes da viagem, tipo os sítios todos em que íamos passando, mas depois acabamos por também alterar muitas coisas. E pelo menos o tipo de viagem que eu fiz, eu acho que é uma viagem que se faz muito marcando tipo de um dia para o outro. Se amanhã te apetece ir para outro sítio qualquer, podes fazê-lo e vais encontrar estadia. Portanto, acho que em Bali, na Indonésia, Tailândia, esse tipo de viagens assim, dá meio para que ir com as coisas muito por marcar. Mas pronto, isto foi a minha opção. Relativamente ao visto, o visto pode ser feito no aeroporto mal chegam a Bali,
não há problema nenhum. Eu fiz o visto online, porque já ficou, e pode ser feito para 30 ou 60 dias, mas lá está, pode ser feito também diretamente no aeroporto, não é preciso perder muito tempo com isso. E o seguro, lá está, eu aconselho muito a fazer seguro. Nós fizemos o seguro IATI Mochileiro ou Aventura, uma cena assim, porque é um seguro que cobre um bocadinho mais coisas. Por exemplo, se eu caísse a subir o vulcão, uma coisa assim. Quando estamos na Europa, temos o seguro europeu de saúde, estamos safe para qualquer sítio. Agora, na Indonésia, não tendo um seguro de saúde, é muito complicado. Tipo, por exemplo, o caso da Glória, que ela apanhou febre tifoide, só uma noite no hospital eram 800 € que ela teve de pagar e depois foi reembolsada. Mas sem seguro de saúde podia ter corrido muito mal, podiam ter sido uns bons milhares de euros. Portanto, é preciso mesmo fazer. Nós pagamos 100 € mais ou menos pelo seguro e aconselho muito porque nunca se sabe. Estamos num país mesmo longe, num país mesmo diferente, numa cultura diferente, sujeitos a doenças muito diferentes. E mesmo basta cair ou qualquer coisa, ter de ir ao hospital e logo fica uma conta gigantesca desnecessariamente. Portanto, ir para fazer uma viagem deste género. E eu conheci, atenção, estou a dizer isto porque eu conheci muitos portugueses que estavam a viajar para Bali sem seguro de saúde. Tipo, e não façam isto, por amor de Deus. Relativamente ao dinheiro, eu levantei dinheiro, eu levei 250 € levantados e levei Revolut. O que é que eu aconselho? Eu aconselho a levar Revolut para pagar em praticamente tudo. Do que é preciso dinheiro? É preciso para pagar táxis e cenas locais, tipo mercadinhos e assim. Só que eu não acho que haja necessidade de estar a levar euros. Porquê? Porque trocar o dinheiro lá é bué sketchy e é preciso saber o sítio certo onde trocar dinheiro, porque eles fazem muitas burlas. E quando se vai levantar dinheiro a ATMs, tipo, as taxas são baixíssimas. Eu estava, tipo, a levantar, a pagar taxas de 50 cêntimos. Portanto, mais vale levar só o Revolut e lá, nos ATMs, levantar dinheiro quando se for preciso dinheiro. E andar sempre com notas, mas não é preciso estar a levar euros e trocar dinheiro lá. De todo. Até porque existe a taxa também de troca, que acaba por ficar mais cara do que a taxa do ATM. Portanto, não compensa, não vale a pena. Revolut, 100%. Relativamente ao roteiro que eu fiz, portanto, eu passei por... Cheguei a Canggu, depois fui para Ubud, depois Gili, Lombok, Uluwatu, Nusa Dua e Kuta. O que é que eu gostei mais, o que é que eu gostei menos, o que é que eu aconselho? O que me desiludiu mais, eu acho que foram as ilhas. As Gili, eu estava à espera que a ilha fosse mais bonita, mais organizada, mais limpa, um bocadinho mais como Bali. Não que Bali seja limpo e perfeito, mas Gili é um bocadinho, é outro nível. E a praia foi incrível e passei dias muito fixes, mas as Gili desiludiu-me muito. E toda a forma de chegar lá, os barcos e tudo, tipo, é chato, é muito chato. Mas vale a pena ir, só que o que é que eu faria de diferente? Se eu tivesse a fazer um novo roteiro, eu não ia a Gili T, eu ia a Gili Air, ou seja, as Gili são 3 ilhas. Gili T, Gili Air, Gili Meno. E a Meno é mais pequenina, mais calminha, tipo mais para casais. A Air é mais calma e mais organizada e mais chill. E a T é drogas e festa e cogumelos mágicos. Portanto, onde eu estive foi na Gili T, que é a mais confusa. Eu não recomendaria a ficar lá, recomendaria a experimentar ficar em Gili Air e depois durante o dia se calhar experimentar ir a Gili T. A melhor parte das ilhas foi sem dúvida fazer snorkeling, gostei mesmo muito, mas eu tinha mudado um bocadinho isso. Tinha também diminuído o número de dias que fiquei nas Gili, tinha diminuído o número de dias que fiquei em Lombok, tinha ido para o sul de Lombok e não para o norte de Lombok, porque acho que ficar longe do centro, que é Kuta, acaba por ter muito menos coisas a acontecer, portanto acho que isso também foi uma coisa que eu mudaria no meu roteiro. Tinha ficado mais dias em Uluwatu, que foi o sítio que mais gostei, que sem dúvida que se eu voltar a Bali eu quero ficar tipo muito mais tempo em Uluwatu. É a vibe, toda a gente, tipo os sítios, o ambiente é o melhor sítio de Bali, tipo, para mim. Então tinha ficado mais dias aí. Nusa Dua não acho que seja assim tão fundamental ir. É muito parado, é muito resorts, não há muita coisa a acontecer. Tipo, o mar, eu gostei muito do mar, isso gostei, mas o Uluwatu também tem praias fixes, portanto, não acho que valha a pena ir a Nusa Dua.
Kuta, péssimo, não vale de toda a pena ir. A Kuta de Bali, não vale a pena ir. E o Bud foi incrível também, amei o Bud. Fiquei uma semana e acho que fiquei o tempo certo, acho que é o essencial. Se forem a Bali, acho que é mesmo essencial passar mais tempo em Ubud, passar mais tempo em Uluwatu e depois fazer uma escolha entre ilhas que queiram visitar. Uma coisa que eu me arrependo muito é não ter ido a Nusa Penida, que é uma ilha também ao lado de Bali, que parece mesmo paraíso, mesmo bonito. Na altura acabamos por não pôr no roteiro e depois na altura também não deu com os dias e com os hotéis e com tudo o que tínhamos já organizado, não deu. Mas arrependo-me e numa próxima vez, sem dúvida que é um sítio que eu quero muito ir, Nusa Penida, é uma ilha pequenina. Se é um bom destino de praia ou se não compensa. É assim, se vocês forem para Bali com o intuito de encontrar o paraíso e ser o melhor destino de praia de sempre, não. Eu acho que Bali é muito fixe por ser um conjunto de tudo. Tem boas praias, o mar é fixe, tem a parte cultural, espiritual, é muito bonito, tem muitas paisagens, muita natureza, muita cultura, mas não são praias espetaculares. Tipo, não são praias de Maldivas, não são praias paradisíacas, não são praias de México. Acho, assim, eu também nunca tive assim praias espetaculares, mas pelo que eu vejo de fotografias e assim, o mar é muito bom, é muito fixe. O mar das Gili foi brutal, mas não são praias incríveis. Normalmente o areal até é pequenino. Pelo mar, para mim compensa, mas não são praias incríveis. Portanto, se vão para Bali só para fazer praia, não acho que seja o destino. Relativamente à duração, se um mês é suficiente, ou qual é que eu acho que é a duração ideal de viagem. No meu caso, e no trabalho que eu tenho, não consigo despender de mais do que um mês. Portanto, para mim, fez muito sentido e a forma como eu organizei a viagem acho que foi perfeito, porque eu tive uma parte espiritual, de retiro, cultural, depois tive a parte de festa, depois tive parte mais calma, depois parte mais aventura. Então eu acho que consegui num mês ter um bocadinho de tudo. E para mim foi o tempo perfeito, porque se eu tivesse feito 3 meses, se calhar já não tinha vivido tão intensamente este mês, tinha gastado menos dinheiro para poder ficar os 3 meses, mas também se calhar tinha ido a outros sítios, tipo Tailândia ou assim, para não ficar só em Bali. Para mim, para conhecer Bali bem, eu aconselho 3 semanas a um mês. Acho que é o mínimo para se ver mesmo bem e podermos estar lá também a fazer vida lá. Porque as viagens são tão cansativas, são 24 horas de voo. Para ficar só 2 semanas, eu não aconselharia. Muito sinceramente, acho que o mínimo são 3 semanas para ir para Bali. Últimas 2 perguntas. Se arrependes-te de ter ficado tanto tempo com a Glória e preferias ter ficado sozinha? Olhem, eu acho que a viagem em si acabou por resultar de uma forma mesmo perfeita, como tinha de resultar. Eu tive muito tempo sozinha, tive muito tempo para estar na minha. Quando nós marcamos a viagem juntas, eu disse logo à Glória, tipo, nós podemos passar a passagem de ano juntas, fazemos a primeira semana juntas, mas eu depois quero separar e cada uma faz a sua viagem e não quero mesmo, tipo, que estejamos presas uma à outra. Essa era a minha ideia inicial. Agora, porquê é que eu também tinha esta ideia inicial? Porque eu não conhecia a Glória, nós não éramos amigas. Nós tínhamos estado 2 vezes juntas antes, em contextos de trabalho, nós não nos conhecíamos, portanto eu não ia estar a marcar um mês de viagem com uma pessoa que eu não conheço, que já com amigas minhas é complicado às vezes viajar 4 dias, quanto mais meter-me numa viagem de um mês com uma pessoa que eu não conheço. Aquilo que eu conheço era das redes, eu não sei se vou gostar, se nos vamos dar bem, se nos vamos chatear logo no primeiro dia, eu não faço ideia, não me vou estar a comprometer a um mês inteiro com uma pessoa que eu não conheço. E acho super legítimo. Eu acho que nem sequer com uma amiga minha me comprometeria a estar um mês junta. Portanto, foi esta a minha ideia inicial. Só que depois, como a Glória acabou por ficar doente, nós acabamos por, ok, vamos refazer um bocado o plano, vamos nos juntar. E a partir do momento que nos juntamos, fez tudo muito sentido, porque nós estamos muito alinhadas em termos de viagem e acho que sabemos também dar o espaço uma à outra. Tipo, muitas vezes eu estava, tipo, na minha, precisava do meu espaço, a Glória percebia isso e também eu ficava mais na minha. E vice-versa, portanto eu acho que tivemos momentos para tudo e não me arrependo nada de termos feito a viagem juntas e agora damos-nos muito bem e correu super bem, portanto acho que no fundo tudo o que aconteceu fez muito sentido e tinha de acontecer. E agora a última pergunta, top 3 dicas que gostavas que tivessem dado antes de fazeres a viagem e assim que aterraste em Bali.
Portanto, antes de fazer a viagem, top 3 dicas. Não marques os hotéis com tanta antecedência. Não leves tanta coisa. Não precisas de 50 litros, leva 30 ou 40. E não aches que vais para Bali e que a tua vida de repente vai toda mudar e que vais encontrar lá uma solução mágica para todos os teus problemas. E isto, para quem não entendeu este contexto, o último episódio eu expliquei um bocadinho disto, mas isto eram as 3 coisas que gostava que me tivessem dito antes de eu fazer a viagem. E assim que eu aterrei em Bali, as 3 dicas que gostava que me tivessem dado. Não te prendas tanto pelo plano que fizeste. Acho que esta é uma dica que eu me daria, porque sinto que como eu fiz um roteiro e fiz um plano, depois meio que me sentia sempre presa a este plano e, assim, na verdade, eu estava lá um mês, eu podia alterar da forma que eu quisesse. Depois eu acho que me diria, o repelente de insetos não é uma brincadeira, portanto, usa e abusa. E é uma coisa que eu já para o final comecei a descartar e comecei a não usar e eu cheguei a Portugal toda picada, vocês não têm noção, as últimas 2 semanas foram complicadas, tipo, mesmo complicadas. Eu passei um bocado mal com as picadas de mosquitos e mesmo assim, tipo, continuava sem usar o repelente e passei mal. Portanto, essa era outra dica que eu me daria. E a última dica que eu acho que daria era confiar nos balineses, confiar neles e fazer conversa com eles e tentar ao máximo também me envolver na cultura, porque eu sinto que só comecei a fazer isso mais para o final mais para meio da viagem, em que já começava a sentir mais confiança em falar com eles, em que sentia que eles me queriam bem e que eram genuinamente simpáticos e fazia muitas perguntas sobre a cultura, etc. E eu acho que no início eu estava um bocadinho presa porque é um choque um bocado cultural inicial, então eu estava tipo meio que de pé atrás, não sei bem se posso confiar neles ou não. Portanto, acho que seria uma dica gira que eu teria dado no início, tipo, confia só, acredita que eles estão ali tipo, a tentar fazer o bem e abraçar um bocadinho mais a cultura. Estão a ver? Portanto, acho que esta era a minha última dica. E vamos terminar nesta nota. Aqui termina o capítulo de Bali, finalmente. Espero que tenham gostado de acompanhar esta fase e agora vamos retomar o trabalho, retomar aqui a vida em Lisboa, que eu estou muito entusiasmada, tenho muitas ideias de coisas que eu quero fazer e espero que vocês gostem de acompanhar também. E nos vemos num próximo. Acho eu com convidado. Espero eu.